Então, vamos falar sobre um problema de saúde pública muito importante e que afeta muitas crianças e adolescentes. E estou a referir-me à deficiência nutricional em ferro, que é a deficiência nutricional mais comum e a principal causa de anemia em todo o mundo. A doutora Paula Sjöström, responsável pela unidade de hematologia do Hospital Dona Estefânia, vai falar detalhadamente para as mães e cuidadores sobre este problema, que, volto a repetir, é um problema muito importante de saúde pública. Ora, muito obrigada, Dr. Lino, pelo convite e por mais uma vez colaborar com a ANEA Working Group, que eu muito gosto. Então, aqui para introduzir um bocadinho o tema, quando falamos em ferro, muitas pessoas pensam em anemia, mas sabemos que a história começa muito antes disso. O ferro é um nutriente essencial e o nosso corpo precisa de ferro para produzir glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio, dar energia aos músculos e permitir a atividade física normal, apoiar o desenvolvimento do cérebro de uma forma normal, portanto, permitir uma aprendizagem adequada, atingir as etapas do desenvolvimento nas idades certas, e ajudar na concentração, aprendizagem e no bem-estar geral. E uma ideia que é importante é que podemos ter falta de ferro sem ainda ter anemia. Portanto, a anemia é uma fase já mais avançada, quando as reservas já estão baixas no nosso corpo e em que deixamos de ter a capacidade de produzir glóbulos vermelhos em quantidade suficiente. Então, por que é que a falta de ferro é tão importante? Como o Dr. Lino Rosado disse, o déficit de ferro é uma das carências nutricionais mais comuns no mundo, particularmente em populações em risco e com pouco acesso a alimentos nutritivos. Na criança pequena e no adolescente, isto é particularmente preocupante porque acontece precisamente em fases em que o corpo está a crescer rapidamente. A falta de ferro pode-se associar a cansaço, menos resistência ao exercício e à atividade física normal, dificuldades de concentração, pior rendimento escolar, irritabilidade e alterações do sono, incluindo o síndrome de pernas inquietas. Nas crianças pequenas temos ainda uma preocupação adicional porque o ferro é fulcral para o desenvolvimento cerebral. Portanto, o ferro não serve só para o sangue e para evitar o aparecimento de uma anemia, também é importante para o cérebro e para a energia do dia a dia. Quem é que tem maior risco? Na criança, que vamos abordar aqui primeiro, portanto, os bebés prematuros, porque os bebés nascem com as reservas que herdam da mãe e do processo da gestação. Portanto, um bebê que nasce antes do tempo vai ter menos reservas e estes bebés devem ser, e são habitualmente logo na maternidade, quando nascem, suplementados. Outros bebés que estão em risco são os bebés que fazem leite materno exclusivo para além dos 6 meses e estes bebés devem ser suplementados e devem iniciar alimentos ricos em ferro. O leite materno tem muitas vantagens, nomeadamente imunitárias, mas é naturalmente pobre em ferro, tal como o leite que é em natureza e os outros leites que nós damos para crianças maiores. Por isso, a partir dos 6 meses, é fundamental que se introduzam alimentos ricos em ferro, como carne, peixe, ovos, leguminosas e os cereais enriquecidos com ferro, e os cereais adaptados para estas idades habitualmente são enriquecidos. Na criança até aos 5 anos, depois deste primeiro ano de vida, há um ponto que é particularmente importante, que é beber leite em excesso pode favorecer a falta de ferro. E muitas vezes há aquela falsa sensação de não comeu muito bem, vou-lhe dar leite a seguir à refeição. Não devemos fazer isto. O que é que acontece? O leite, incluindo o leite, vulgo leite do pacote, portanto o leite de vaca em natureza, tem pouco ferro. Para além disso, enche a criança e tira espaço a outros alimentos e em excesso pode dificultar uma alimentação variada, porque é um alimento que é mais fácil de ingerir. Uma criança que vive à base de leite pode estar a receber as calorias suficientes, mas claramente não vai receber ferro suficiente e esta é uma das causas mais comuns. Uma das coisas que podemos fazer para fazer esta transição para a alimentação e deixar de beber tanto leite é substituir o leite no biberão por aqueles copos adaptados ou por dar o leite mesmo num copo ou com uma palhinha que é um pouco mais difícil de beber e que vai diminuir um bocadinho a ingesta. A criança pode ter uma fase de transição em que faz alguma birra e se chateia, dorme um bocadinho pior e pede leite, mas devemos insistir, isto acontece nos primeiros dias, e devemos insistir com o reforço do outro tipo de alimentos e a diminuição da ingestão de leite, que deve manter-se no máximo no leite e equivalentes até meio litro por dia. Aqui, quais é que são os sinais de alerta de uma falta de ferro? Portanto,
pode ser algo silencioso, mas começamos a notar alguma falta de energia, alguma irritabilidade durante o dia, pode ser notória uma palidez, alterações do padrão do sono, pode ser só acordar mais vezes, pode ter um sono um pouco mais inquieto, e é um sintoma que é particularmente importante, particularmente sobretudo na criança, também pode aparecer no pré-adolescente, que se chama pica, e o que é isto? É a vontade de comer substâncias não nutritivas, o que é muito clássico na criança maior e no adolescente, é a ingestão de gelo, que se chama pagofagia, mas o que é mais típico na criança mais pequena será ingerir terra, tinta da parede, cal, papel, etc. E, portanto, uma criança que começa a comer terra, sabão, é um sinal de alerta que provavelmente terá um déficit de ferro e que devemos avaliar. Como é que devemos, então, prevenir o aparecimento desta falta de ferro através da alimentação? Reforçar a ingestão de alimentos que contêm o ferro M, ferro de origem animal, e que é o que é mais bem absorvido, que existe na carne, no peixe e nas aves. Também o ferro não M, que podemos dar a sua absorção ingerindo alimentos ricos com vitamina C ao mesmo tempo, e que vem de alimentos vegetais, como os legumes, as leguminosas e os cereais. E é fundamental que, particularmente nestes grupos de risco, se vemos que há algumas falhas nesta alimentação, que continua a haver alguns erros alimentares, que façamos uma avaliação desta suspeita de falta de ferro, que pode ter anemia ou não. E como é que vamos diagnosticar isto? Vamos ver a hemoglobina e fazer um hemograma. Isto é o suficiente para ver se há anemia, e tipicamente temos uma baixa da hemoglobina em relação ao valor médio que está estudado para aquela idade, mas podemos ter uma hemoglobina normal e ter só os glóbulos vermelhos um bocadinho pequeninos, que é um sinal indireto de falta de ferro, mas, sobretudo, vamos ter um outro parâmetro que nos ajuda, que é a ferritina, que reflete os depósitos de ferro no corpo. Se a ferritina está baixa, claramente temos um déficit global de ferro, e, para além de perceber o que é que está a acontecer, que neste grupo etário é muito comum ter a ver com ingestão excessiva de leite ou pouca ingestão de alimentos nutritivos, devemos excluir que haja perdas de sangue, por exemplo, algum tipo de alteração da absorção, como, por exemplo, na doença celíaca, que é uma alteração que está relacionada com o consumo de glúten, e que não é frequente, mas que pode aparecer nesta idade. Se há hemorragias do nariz, da boca ou outras, e avaliar então com um hemograma e com um doseamento da ferritina. E depois, para além de perceber o que é que está a passar, iniciar suplementação com ferro, que normalmente damos o ferro em gotas, e que pode ser dado apenas uma vez por dia. E o que é importante dizermos aos pais? Estamos a dar um ferro em gotas, algumas crianças ficam um bocadinho obstipadas ou com diarreia, isto é normal, podemos melhorar isto dando apenas uma vez por dia. Outra coisa é que as fezes vão ficar escuras e devemos avisar, porque podem achar que é sangue ou que é outro tipo de alteração, e que vai demorar tempo a repor as reservas, e que não devemos parar, apesar da criança se sentir melhor ou as análises estarem a melhorar. Portanto, é preciso manter pelo menos 3 meses e muitas vezes até 6 meses. Portanto, é importante e, ao mesmo tempo, tentar intervir na alimentação e nestes erros alimentares que são relativamente frequentes na criança pequena. Penso que aqui da parte das crianças já falámos. Não sei se o Dr. Lino quer fazer algum comentário ou se avançar. Olha, Paula, queria só fazer um comentário. O som foi ótimo, disseste tudo perfeitamente bem, foi isso mesmo. Queria só lembrar às pessoas que o crescimento da criança é tão rápido que normalmente triplica o peso do nascimento no primeiro ano de vida. Vê o crescimento e a quantidade de hemoglobina que é preciso ser feita durante o primeiro ano de vida. E, naturalmente, o adolescente, que é muitíssimo importante também, com a idade dos amigos, 14, 15 anos, seus amigos que comandam a vida dos nossos adolescentes, e é muito importante a alimentação nesta altura. É verdade, a adolescência é uma fase crítica, e quem é pediatra sabe que é crítica em muitos sentidos, mas também em relação a esta parte do déficit de ferro. O que é que acontece na adolescência? Várias coisas, como o Dr. Lino Pesado já disse. Muitas vezes os jovens vão atrás do grupo, portanto a alimentação nem sempre é ideal, porque o grupo nem sempre adere
a, a, a uma dieta que seja particularmente nutritiva. Há também um crescimento rápido em termos de massa muscular e do volume de sangue, e tudo isto vai aumentar as necessidades de ferro. Há dois grupos particularmente vulneráveis na adolescência. São as raparigas após o início da menstruação, portanto, as perdas menstruais aumentam muito as necessidades de ferro, e devemos estar atentos a menstruações abundantes. E muitas vezes, nas famílias em que há muitas raparigas, houve muitas que tiveram menstruações abundantes e, portanto, a família pode considerar que aquilo é normal naquela família. Portanto, devemos ativamente perguntar. Existem mesmo escalas visuais para tentar perceber o que é que são perdas menstruais aceitáveis ou não, mas podemos fazer algumas perguntas, por exemplo, já cama, se há necessidade de trocar o penso ou tampões muito frequentemente, se os dias em que está menstruada interfere com a escola ou com o desporto, por exemplo, e aqui poderá ser um sinal indireto que haverá uma entidade que se chama hemorragia uterina anómala e que deve ser investigada, poderá haver alguma coisa por trás disto, como uma doença da coagulação, etc., que poderá beneficiar de algum tipo de avaliação, de tratamento, incluindo fazer um anticonceptivo oral e alguns medicamentos que controlam as perdas menstruais. Outro grupo são os atletas, sobretudo os que fazem, rapazes ou raparigas que fazem desportos de resistência e que podem notar, eu antes treinava bem e agora sinto-me sempre cansado. Portanto, é importante fazer um hemograma e uma ferritina nestes jovens. E depois, um terceiro grupo do qual não tinha falado, e em qualquer idade, mas particularmente nesta, em que por vezes é por iniciativa deles, os que têm dietas restritivas voluntárias, como os vegetarianos ou sob dieta vegan, é possível ter ferro suficiente, exige mais planeamento, sobretudo se não é a família, não é uma família toda que é vegetariana ou vegan e que está mais habituada a fazer uma alimentação mais rica e mais nutritiva, porque o ferro vegetal, que é o não M, é absorvido com menos facilidade. Portanto, devemos aqui reportar o feijão, as lentilhas, o grão, o tofu, frutos secos, também consumo de cereais enriquecidos e enviar até para uma consulta dietética e de nutrição para nos ajudar um bocadinho, sobretudo se é uma pessoa que tem uma vida muito ativa, pode precisar ali de alguma ajuda e estar um pouco mais atento, pode ser necessário fazer suplementação, não só de ferro, como de outros nutrientes, como da vitamina B12. Aqui também estar particularmente atento aos sinais que são mais comuns nos adolescentes, que é o cansaço, que não será tudo da adolescência, as dores de cabeça, a palidez, a diminuição da tolerância ao exercício e o consumo de substâncias não nutritivas, que nesta idade, como há já um discernimento intelectual um pouco diferente, o mais comum será comer gelo, embora também possa haver ingestão de terra e das outras substâncias que vos tinha dito. Aqui também um ponto importante é fazer pelo menos um hemograma e uma ferritina nesta fase da adolescência nas raparigas que já menstruam. Fazer um ano depois da primeira menstruação, que se chama menarca, e até aos 14 anos. Portanto, ter esta avaliação, uma avaliação até aos 14 anos e depois ir avaliando, porque pode haver perdas mais importantes ou menos, poderá haver alguma alteração em termos de dietética, alguma alteração em termos do dia-a-dia, de mais cansaço, etc. E, portanto, é fundamental estar atento a estas modificações. Atenção que nesta fase já devemos ter o adolescente muitas vezes é uma boa fonte de informação, não pensar que precisa sempre, podemos entrevistar com os pais, mas depois tentar falar com os adolescentes, por exemplo, as meninas quando são acompanhadas com os pais, por vezes têm alguma vergonha de falar destas perdas menstruais, é fundamental que exista, ou de perdas, por exemplo, por hemorroidas ou por hemorragia digestiva, etc. E, portanto, devemos dar um espaço seguro e tempo para fazer as perguntas que são importantes, particularmente neste grupo, que é muito vulnerável em termos psicossociais. Em termos de suplementação, tal como disse para a criança pequena, portanto, tentamos sempre fazer primeiro ferro oral nas situações mais graves, quer para a criança mais pequena, quer para o jovem adolescente, pode ser necessário fazer ferro endovenoso, que é bastante eficaz e é útil em situações que se acompanham de inflamação. O que é que isto quer dizer? Em algumas doenças em que pode haver alterações de inflamação, como a doença inflamatória intestinal, como até inflamações da pele, como a epidermólise ou outras doenças que aconteçam ao mesmo tempo, ou na insuficiência renal, na doença cardíaca. Portanto, seriam meninos ou adolescentes com doença crónica ou que possam ter algum problema da absorção
redução do ferro oral, que pode acontecer, ou uma intolerância importante ao ferro oral, podemos fazer ferro endovenoso, que é super eficaz. Tipicamente, tal como para o ferro oral, a hemoglobina sobe relativamente rápido, portanto a anemia corrige mais ou menos rápido, esperamos que seja muito melhor após mais ou menos um mês, que é quando devemos reavaliar a falta de ferro que suplementámos, quer na criança pequena, quer no adolescente, e depois novamente aos 3 meses. Portanto, o nosso objetivo, quer com o ferro oral, quer com o ferro endovenoso, é não só corrigir a anemia, ficar com uma hemoglobina normal para a idade, como repor os depósitos de ferro, portanto, ter uma ferritina adequada. Neste momento, considera-se uma ferritina adequada um valor até mais ou menos 20 na criança em idade escolar ou mais pequena, e no adolescente já se aproxima dos 30, de acordo assim com as últimas orientações, portanto temos valores já um bocadinho mais elevados de ferritina, que se verificou que tem melhores resultados em termos da parte da concentração, do sono e da aprendizagem. Portanto, é fundamental terem atenção, não só a correção da anemia, como também esta correção dos depósitos, portanto, que é dada pela ferritina. Existem outros parâmetros, mas estes são assim os mais importantes em termos das análises que fazemos. Em relação a outros grupos particulares, como os que têm, por exemplo, perdas de sangue, quer seja o mais comum das hemorragias menstruais, quer os jovens que tenham outros problemas de saúde, como a doença inflamatória do intestino, ou outras que possam dar perdas de sangue, devemos ir avaliando, não é? Não é só naquele momento que vai ter, é uma situação que pode ir continuando a acontecer, e portanto, é importante que estes jovens fiquem ligados a uma consulta ou de adolescente ou de medicina geral e familiar com articulação fácil com o hospital para suplementação e discussão dos casos, ou uma consulta de hematologia pediátrica. Doutor Lino, não sei se tem aqui mais alguma pergunta relativamente Mais nada, Paula, disseste tudo o que uma mãe ou um cuidador precisa de saber para manter a sua criança e o seu adolescente saudáveis do ponto de vista de carência de ferro e, consequentemente, da anemia por falta de ferro. Gostei muito e foi ótimo e muito obrigado. Muito obrigada pelo convite.